Olá, hoje são 20 de outubro de 2019. Preparo esse vídeo porque em um vídeo meu anterior referi-me a Helder Câmara como rojo, vermelho, comunista. E na área de comentários do meu canal, gente veio criticar porque havia gente chamando Helder Câmara de comunista e que isso era uma, como disseram, uma blasfêmia. Então eu vou provar aqui porque eu estou dizendo que ele era rojo. Eu li biografia dele, uma biografia em exatamente que a capa do livro, porque a biografia chamava-se assim, dizia Helder Câmara, el arzobispo rojo. Então, se o autor escreveu o livro dizendo que ele era vermelho, rojo, comunista, por que não vou eu dizer o mesmo? Aprendi com o próprio biógrafo dele que ele é comunista. Era comunista e seguirá sendo comunista até os fins dos tempos. Guste-lhe ou não. Então vamos aí. Vou ler esse artigo que foi publicado por um jornal católico. Você vê aqui o nome. Adelante la Fé. É católico. E está chamando Helder Câmara de rojo, comunista. Por padre. E foi escrito por um padre. Padre Jorge Luis Hidalgo. No dia 8 de maio de 2015. E diz o seguinte. Traduzo um artigo cujo original pode ver-se aqui, que nos ilustra sobre o arzobispo rojo que hoje querem propor-nos como modelo de santidade. Não serão os mesmos que pactam com Gustavo Gutiérrez e dizem abertamente que não há nada de mal na teologia da libertação, apesar de que tenha duas instruções da Congregação para a Doutrina da Fé, Libertatis Nuntius e Libertatis Conscientia, onde se nos ensina claramente que seus ensinamentos são incompatíveis com a fé católica e com a ordem natural. Aqui o artigo, então ele manda aqui o link, parece que está quebrado o link para o artigo. Mas não importa, é muito fácil de encontrar, eu vou clicar aqui a ver. E abrir, vamos ver se nos leva, sim, para outro jornal católico, Correspondência Romana, né? Quem era realmente Dom Helder Câmara? E aqui um artigo em italiano, né? Ao qual faz referência este Adelanta la Fé que estou lendo aqui agora. Sigamos. Quem é de verdade Dom Helder Câmara? Tem se falado muito esses dias de Dom Helder Câmara, cujo processo de beatificação foi recentemente aprovado pelo Vaticano. Para o italiano médio, a figura de Monsenhor Helder Pessoa Câmara, que nasceu em 1909 e morreu em 1999 aos 90 anos, o bispo auxiliar do Rio de Janeiro e depois arcebispo metropolitano de Olinda, Recife, é quase desconhecida. Quem era Dom Helder? Uma propaganda nos limites do ridículo. As únicas notícias sobre Monsenhor Câmara que filtram nossa imprensa provêm desde fraguadas propagandísticas tão desequilibradas que não tenho medo de defini-las próximas aos limites do ridículo. Quem escreve esse artigo? Deixe-me ver. É um artigo, vejam bem, com muitas notas, um artigo concienzudo, como dizemos em espanhol, quer dizer, com muita consciência, escrito por quem estudou, né? Mas aqui não põe o autor. Será talvez este padre Jorge Luis Hidalgo. Publicado, repito, aqui no dia 8 de maio de 2015. Sigamos. Recordo muito bem, por exemplo, a reação da imprensa na época da aparição de Dom Helder, em agosto de 99. Os mass media, os meios de comunicação de massa italianos, competiam em panegíricos, conferindo-lhe títulos altissonantes como Profeta dos Pobres, Santo das Favelas, Voz do Terceiro Mundo, São Helder de América, etc. Foi uma sorte de canonização mass mediática. Foi um tipo de canonização feita
né, à medida dos meios de comunicação de massa. Essa mesma máquina propagandística parece ser-nos reativada a propósito da abertura do processo de beatificação assinado no Vaticano no passado 25 de fevereiro de 2015. Estamos aqui lendo o artigo de 2015. Qualquer informação sobre seus méritos não prejudicaria o assunto. Militante filonazista. Talvez poucos o saibam, mas Helder Câmara iniciou sua vida pública como militante na direita filonazista. Ele foi, em efeito, hierarca da Ação Integralista Brasileira, movimento filonazista fundado por Plínio Salgado. Em 1934, o então padre Câmara entrou a formar parte do Conselho Supremo da AIB. 2 anos depois, AIB, Ação Integralista Brasileira. 2 anos depois, chega a ser secretário pessoal de Plínio Salgado e, portanto, secretário nacional da Ação Integralista Brasileira, fazendo parte entre os protagonistas principais e as marchas paramilitares que imitavam aquelas dos nazistas na Alemanha. Suas convicções filonazistas eram, assim, profundas, tanto que se fez ordenar sacerdote vestindo debaixo da batina a divisa das milícias integristas, a infame camisa verde. No ano de 1946, o arcebispo de Rio de Janeiro quer fazê-lo seu bispo auxiliar, mas a Santa Sé refutou por causa de seu precedente militante filonazista, sua precedente militância filonazista. A nomeação chegou somente 6 anos depois. Nesse entretempo, Helder Câmara tinha amadurecido seu passado desde o integrismo filonazista ao progressismo filomarxista. Só uma parte aqui. Nós sabemos no Brasil, isso já é uma ideia bem difundida no Brasil, que o nazismo não é de direita, o nazismo é de esquerda. E então ele simplesmente passou da esquerda nazista para a esquerda marxista. Continuou sendo de esquerda e, como eu disse, continuará de esquerda e comunista até o fim dos tempos, porque ele morreu assim. Quem não gostar que se diga isso é porque não gosta da verdade. Mas o meu canal vem aqui para trazer a verdade, então doa a quem doer. Quando em 1968 o escritor brasileiro Otto Engel escreveu uma biografia de Monsenhor Câmara, recebeu resumos desde a Cúria de Olinda, Recife, que o intimavam a publicá-los. O arcebispo não queria fazer conhecer seu passado filonazista. Desde a JUC ao PC, a Ação Católica Brasileira. No ano de 1947, o padre Câmara foi nomeado assistente-geral da Ação Católica Brasileira, que, sob seu influxo, começou a deslizar-se até a esquerda. É que essa pessoa que escreve aqui pensa que o nazismo é de direita, né? Mas não é. No ano de 1947, o padre Câmara foi nomeado assistente-geral da Ação Católica Brasileira, que, sob seu influxo, começou a deslizar-se até a esquerda, até abraçar, em alguns casos, o marxismo-leninismo. A migração foi particularmente evidente na JUC, Juventude Universitária Católica, a qual Câmara estava particularmente próximo. Escreve Luiz Alberto Gomes de Souza, já secretário da JUC. A ação dos militantes da JUC desembocava em um empenho que, pouco a pouco, se revelou socialista, diz Luiz Alberto Gomes de Souza, secretário da JUC. A Revolução Comunista a Cuba corria o ano de 1959. 1959 foi o ano da Revolução Cubana. A Revolução Comunista a Cuba foi acolhida pela JUC com entusiasmo. Segundo Haroldo Lima e Aldo Arantes, dirigentes da JUC, a recrudescência das lutas populares e o triunfo da Revolução Cubana em 1959 abriram a JUC para a ideia de uma Revolução Brasileira. O giro para a esquerda foi muito favorecido pela participação da JUC com a UNE, União Nacional dos Estudantes, próxima ao Partido Comunista. Como resultado de sua militância no movimento estudantil, prosseguiam Lima e Arantes, a JUC foi obrigada a definir uma agenda política mais ampla para os cristãos de hoje. Foi assim que,
no Congresso de 1960, aprovou-se um documento no qual anunciava a adesão ao socialismo democrático e a ideia de uma revolução brasileira. Durante o governo de esquerda do presidente João Goulart, de 1961 a 1964, toma forma no interior da JUC uma facção radical inicialmente chamada O Grupão, o Grande Grupo, depois transformando-se em Ação Popular, que, em 1962, definia-se como socialista. No Congresso de 63, a AP, a Ação Popular, aprovou os próprios estatutos nos quais abraçava o socialismo e propunha a socialização dos meios de produção. Estatutos que continham, entre outras coisas, um elogio da Revolução Soviética e um reconhecimento da importância decisiva do marxismo na teoria e na praxis revolucionária. A deriva, ainda, não se firmou ali. No Congresso Nacional de 68, a Ação Popular, sim, proclamou marxista-leninista, mudando o nome para Ação Popular Marxista-Leninista. Visto que nada mais a separava do Partido Comunista, no ano de 1972 decide dissolver-se e incorporar-se ao Partido Comunista do Brasil. Atravessando essa migração, muitos militantes da Ação Católica terminarão por participar na luta armada durante os anos de chumbo brasileiros. Contra o parecer de não poucos bispos, Monsenhor Helder Câmara foi um dos mais entusiastas e convencidos defensores da migração à esquerda na JUC, contra Paulo VI e outras rarezas, outras estranhezas, outras coisas estranhas, porque em espanhol raro significa estranho. No ano de 1966, enquanto o Papa Paulo VI se preparava para publicar a encíclica Humanae Vitae, Monsenhor Helder Câmara declarou-se abertamente contra o pontífice, qualificando sua doutrina sobre os anticonceptivos como um erro destinado a torturar os esposos e a turbar a paz de tantos lares. Em uma poesia que de verdade causa sensação, o arcebispo de Olinda, Recife, ironizava simplesmente sobre as mulheres vítimas da doutrina da igreja, contidas, segundo ele, a gerar monstros. Filhos, filhos, filhos. Se é o coito o que queres, deves procriar. Também se teu filho nasce sem vísceras, as pernas se lhe dobrem, a cabecinha pareça uma bola e esteja quase morrendo. Helder Câmara defendia também o divórcio, aprovando a posição das igrejas ortodoxas que não excluem a possibilidade de um novo casamento religioso a quem foi abandonado pelo cônjuge. Interrogado se essa posição não teria dado razão aos laicistas, ele responde: que importa que alguém cante vitória se tem razão? O inquieto arcebispo pedia a vozes também a ordenação sacerdotal das mulheres. Pedia a ordenação sacerdotal das mulheres. Vejam aí o precursor da ordenação sacerdotal das mulheres. Quem diria? Voltando-se a um grupo de bispos durante o Concílio Vaticano II, perguntava com insistência: dizer-me, por favor, se encontrais qualquer argumento que seja efetivamente decisivo e que impeça as mulheres do acesso ao sacerdócio, ou se trata de um preconceito masculino. Isso faz-me lembrar a entrevista que eu publiquei ontem no meu canal, dada por Irving Kreutler a Edward Pentin, do The National Catholic. Busquem a entrevista, eu vou colocar aqui a chamada. Que o sacerdote do Xingu dizia para o jornalista norte-americano que qual é o problema de mulheres acederem ao sacerdócio. Perguntou isso claramente, né? Então, claro, ele sabe que está muito bem com as costas, como se diz em espanhol, com as espaldas cubiertas. Por quê? Porque tem um precedente muito importante. Um cara como esse, Helder Câmara, que está nos altares para ser santo e que dizia o mesmo que ele, Kreutler, está dizendo agora. Que não há nenhum problema de as mulheres acederem ao sacerdócio.
E que importa se o Concílio Vaticano II impediu depois essa possibilidade? Segundo Câmara, devemos ir mais além dos textos conciliares, onde a interpretação compete a nós. Mas os desejos não terminavam ali. Em uma conferência, na presença dos padres conciliares, em 1965, ele afirmava: creio que o homem criará artificialmente a vida, chegará à ressurreição dos mortos e obterá milagrosos resultados de fortalecimento de pacientes masculinos com a inserção de glândulas genitais de macacos, de símios. Olha, ele estava bem adiantado. A gente já está vendo essas aberrações aí, né? Olha, veja bem, que homem adiantado a seu tempo. Será que ele teve contato com esse pessoal aí dessa ciência? Creio que o homem criará artificialmente a vida, chegará à ressurreição dos mortos e obterá milagrosos resultados do fortalecimento de pacientes masculinos com a inserção de glândulas genitais de símios. Assinado Helder Câmara. Alinhado com a União Soviética, a China e Cuba. As tomadas concretas de posição de Dom Helder em favor do comunismo, ainda que também algumas vezes criticava o ateísmo, foram numerosas e coerentes. Por exemplo, tem sido tristemente notória sua intervenção no dia 27 de janeiro de 1969, em Nova York, no curso da 6ª Conferência Atual do Programa Católico de Cooperação Interamericana. Intervenção de tal modo alinhada com o comunismo internacional que lhe valeu o epíteto de Arzobispo Rojo, que eu disse no meu canal já, em um vídeo anterior, e pelo qual fui criticada. E por isso estou aqui mostrando porque eu o chamo Rojo, vermelho, comunista. Lhe valeu o epíteto de Arcebispo Vermelho, apelativo indissoluvelmente depois ligado a seu nome. Vejam bem, indissoluvelmente depois ligado a seu nome, por isso eu o chamo. É Rojo, vermelho, comunista. Todo mundo conhece na Europa assim. No Brasil é uma novidade, talvez, dizer que Helder Câmara é um comunista. Pois estou aqui eu para desfazer o engano. Depois de haver duramente repreendido aos Estados Unidos sua própria política antissoviética, Dom Helder propôs um drástico corte das forças armadas estadunidenses. Olha, era contra as armas. Enquanto, por outro lado, pedia à União Soviética para manter as próprias capacidades bélicas para poder fazer frente ao imperialismo. Consciente das consequências de tais estratégias, defendia-se a priori e dizia: não me digas que tais aproximações poria o mundo nas mãos do comunismo. Sabia muito bem o que queria, né? Desarmar todos os povos, que é o que nós estamos vendo hoje aí, que é o que a ONU busca. Logo depois do ataque aos Estados Unidos, Helder Câmara passou a tecer o panegírico da China de Mao Tse-tung, agora em plena Revolução Cultural. Revolução Cultural chinesa começou em 1966, para os que não sabem, que provocou milhões de mortos. O arcebispo Vermelho pede formalmente a admissão da China comunista na ONU. Olha aí, a ONU. Com a seguinte expulsão de Taiwan. E terminou sua intervenção com um chamado a favor do ditador cubano Fidel Castro, empenhado na época em favorecer guerrilhas sanguinárias na América Latina. Pede também que Cuba seja readmitida na OEA, Organização dos Estados Americanos, da qual havia sido expulsa no ano de 1962. Essa intervenção, assim descaradamente pró-comunista e anti-ocidental, foi denunciada pelo professor Plínio Correia de Oliveira. No manifesto, o arcebispo Vermelho abre as portas da América e do mundo ao comunismo, dizia Plínio Correia de Oliveira. As declarações contidas no discurso de Dom Helder delineiam uma política de rendição incondicional do mundo ao comunismo. Estamos frente a uma realidade convulsionada. Um bispo da Santa Romana Igreja empenha o próprio prestígio, derivado de sua dignidade de sucessor dos apóstolos, para demolir os bastiões da defesa militar e estratégica do mundo livre frente ao comunismo. O comunismo, isso é, o mais radical, implacável, cruel e insidioso inimigo que nunca tenha se arremetido contra a Igreja e a civilização cristã. Palavras de Plínio Correia de Oliveira.
um projeto de revolução comunista para a América Latina. Mas talvez o episódio que desatou mais estupor tenha sido o assim chamado Affaire Comblain. Em junho de 1968, filtrou-se na imprensa brasileira um documento bomba preparado sob a égide de Monsenhor Helder Câmara pelo sacerdote belga Joseph Comblain, professor próximo ao Instituto Teológico Seminário de Recife. O documento propunha, sem véus, um plano subversivo para desmantelar o Estado e estabelecer uma ditadura popular de matriz comunista. Eis aqui alguns pontos. Contra a propriedade, no documento Comblain defende uma tríplice reforma agrária, urbana e empresarial, partindo do pressuposto de que a propriedade privada e, portanto, o capital são intrinsecamente injustos. Qualquer uso privado do capital deveria estar impedido pela lei. Igualdade total. O objetivo, afirma Comblain, é estabelecer a igualdade total. Cada hierarquia, seja no campo político-social, seja naquele eclesiástico, tem de ser, por isso, abolida. Revolução político-social. No campo político-social, essa revolução igualitária propugna a destruição do Estado por mãos de grupos de pressões radicais, os quais, uma vez tomado o poder, deverão estabelecer uma férrea ditadura popular para amordaçar a maioria que permanece indolente. Revolução na Igreja. Para consentir essa minoria radical de governar sem estorvos, o documento propõe a virtual anulação da autoridade dos bispos que estariam sujeitos ao poder de um órgão composto somente por extremistas, uma sorte de politburo eclesiástico. Vejam quem era este homem. Abolição das Forças Armadas. As Forças Armadas devem ser dissolvidas e suas armas distribuídas entre o povo. Censura da imprensa, do rádio e da TV. Até que o povo não tenha alcançado um aceitável libelo de consciência revolucionária, a imprensa, o rádio e a TV devem ser estreitamente controladas. As elites que não estejam de acordo devem abandonar o país. Tribunais populares. Acusando o poder judicial de estar corrompido pela burguesia, Comblain propõe a instituição de tribunais populares extraordinários para aplicar o rito sumário contra qualquer um que se oponha a esse vento revolucionário. Violência, no caso no qual não fosse possível atuar neste plano subversivo com meios normais, o professor do seminário de Recife considerava legítimo o recurso às armas para estabelecer manu militare, o regime por ele teorizado. A apologia de Helder Câmara. O documento Comblain teve no Brasil o efeito de uma bomba atômica. No meio da acendida polêmica que se seguiu, o padre Comblain não negou a autenticidade do documento, mas disse tratar-se somente de um projeto, SIC. Desde sua própria parte, a Cúria de Olinda Recife admitia que ele provinha, sim, do seminário diocesano, precisando, entretanto, que não era um documento oficial. Todavia, ainda, SIC. Interpretando a legítima indignação do povo brasileiro, o professor Plínio Correia de Oliveira escreveu então uma carta aberta ao Monsenhor Helder Câmara, publicada em 25 jornais. Lemos essa carta. Abre aspas. Estou seguro de interpretar o sentimento de milhões de brasileiros, pedindo Sua Excelência que expulse do Instituto Teológico de Recife e da Arquidiocese o agitador que se aproveita do sacerdócio para apunhalar a Igreja e abusa da hospitalidade brasileira para predicar o comunismo, a ditadura e a violência no Brasil. Helder Câmara respondeu evasivamente e disse: todos têm o direito de dissentir. Eu simplesmente sinto todas as opiniões. Mas, ao mesmo tempo, confirmou o padre Comblain no cargo de professor do seminário, respaldando-o com sua própria autoridade episcopal. Ao fim, o governo brasileiro revogou a permissão de permanência do sacerdote belga, que teve, então, que deixar o país. Teologia da Libertação. Monsenhor Helder Câmara é também recordado como um dos paladins da chamada Teologia da Libertação, condenada pelo Vaticano em 1984, como eu, Helga, já mostrei em um vídeo anterior. Vejam meu vídeo. Duas declarações sintetizam essa teologia. A primeira, do co-nacional de Dom Helder, Leonardo Boff. Diz Boff:
Isso que propomos é o marxismo, materialismo histórico na teologia. A segunda, do peruano Gustavo Gutiérrez, pai fundador da corrente Teologia da Libertação. Diz Gutiérrez: isso que entendemos aqui por teologia da libertação é a implicância no processo político revolucionário. Gutiérrez nos explica também o sentido de tal implicância. Somente indo mais além de uma sociedade dividida em classes, somente eliminando a propriedade privada da riqueza criada pelo trabalho humano, estaremos à altura de pôr as bases para uma sociedade mais justa. E por isso é que os esforços por projetar uma nova sociedade na América Latina se estão orientando sempre mais para o socialismo. Com respeito a esse tema, tem sido dedicado um livro recentemente publicado na Itália por Cantagalli, Teologia da Libertação, um salva-vidas de chumbo para os pobres. Amigo dos pobres e da liberdade? Mas talvez a maior patranha sobre Helder Câmara é aquela de apresentá-lo como amigo dos pobres e defensor da liberdade. O título de defensor da liberdade adiciona-se muito mal a um que negou algumas das ditaduras mais sanguinárias que cobriram o século XX. Primeiro o nazismo e depois o comunismo em todas as suas variantes, soviética, cubana, chinesa. Sobretudo, entretanto, o título de amigo dos pobres não se soma adequadamente a alguém que sustentava regimes, apoiava regimes que causaram uma pobreza tão espantosa que têm sido qualificados pelo então cardeal Joseph Ratzinger de vergonha de nosso tempo. Uma análise atenta da América Latina, país por país, mostra claramente que, aí onde se aplicaram as políticas propostas por Dom Helder, o resultado foi um notável aumento da pobreza e o descontentamento popular. Aí onde, pelo contrário, se aplicaram as políticas opostas, o resultado foi um geral incremento do bem-estar. Um exemplo para todos, a reforma agrária, da qual Dom Helder foi o principal promotor, e que, pelo contrário, se demonstrou a pior falha da política pública em nosso país, nas palavras não suspeitas de Francisco Graziano Neto, presidente do INCRA. Isso é o ministério proposto para implementar a reforma agrária. O leitor interessado em aprofundar o tema, com tantos dados estatísticos relevantes, pode fazer referência ao livro acima mencionado. Tinha razão Indro Montanelli quando dizia: a esquerda ama tanto os pobres que cada vez que vai ao poder, aumenta o seu número. Termina o artigo, que eu considero histórico, fundamental. Eu vou colocar no meu canal. Vejam aqui todas as citações. É um homem que escreve de cátedra, como se diz. Padre Jorge Luis Hidalgo. Nasceu na cidade de Santíssima Trinidad, no dia da primeira aparição da Virgem de Fátima, 13 de maio, durante a guerra justa que a Argentina livrou contra a Inglaterra pelas Ilhas Malvinas. Quer dizer, 1984. É jovem ele. Estudou em Ingeniero Luigi La Pampa, Argentina. Ingressou no seminário San Miguel Arcángel, em El Volcán, São Luís. Foi ordenado sacerdote no dia 20 de março de 2009, pela proximidade da festa de São José. Depois de distintos destinos como sacerdote, atualmente é vigário paroquial na paróquia de San Juan Bosco de Colônia 25 de Mayo, em La Pampa, desde maio de 2017. Desde o dia da Virgem de Guadalupe, Imperatriz de América, do ano de 2017, é licenciado em Educação Religiosa pela Universidade de Fasta. Parabéns para o padre Jorge Luis Hidalgo por escrever um artigo tão importante, tão esclarecedor, inclusive para nós brasileiros que até hoje pensamos que este homem foi um santo. Eu não, graças a Deus, já saí do erro e estou aqui no meu canal ajudando outras pessoas a fazê-lo. Espero que aqueles a quem eu estou dirigindo este artigo não se sintam ofendidos, ao contrário. Eu estou fazendo esse vídeo porque não quero que estejam no erro, que vejam qual é a verdade. Nada mais. Por agora,
Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.